Meus irmãos, nós temos a alegria de receber nesta noite o pastor Eufrásio Araújo, pastor capelão da Hebron, empresa na área farmacêutica, e pastoreou igrejas batistas aqui na nossa cidade. É um prazer recebê-lo, que já vem pregando já alguns momentos aqui em nossa igreja. Nós vamos convidar as nossas crianças com as professoras, vamos orar pela vida delas. Logo em seguida, o pastor Eufrásio estará com a palavra para nos trazer a palavra que Deus colocou no seu coração. Possamos ouvi-lo com bastante atenção. Vamos estar orando e pedindo a bênção de Deus sobre a vida das nossas crianças. Depois ele estará à vontade no nosso meio. Vamos curvar a nossa fronte. Pai amado, nós te agradecemos, ó Deus, por esta noite. Te louvamos pela bênção de estarmos vivos. É bênção do Senhor. É graça que o Senhor nos concede. Quando há vidas que foram ceifadas neste dia, nós, ó Deus, clamamos a Tua bênção sobre a compreensão da Tua palavra. Que o Senhor possa falar aos nossos corações. Que o Senhor possa aplicar a Sua palavra aos nossos corações. Nós Te adoramos por cada participação deste culto. Te bendizemos e o fazemos no nome de Jesus. Clamando, ó Deus, que neste momento Tu possas falar aos nossos corações aquilo que Tu queres. Clamamos isto, pedindo que abençoes as nossas crianças também. Tu possas usar as professoras como instrumentos nas mãos do Teu Espírito Santo. Na vida delas, que Tu possas usá-las para o louvor da Tua glória, abençoando e edificando e sendo instrumentos Teus como professoras, Senhor, para transmitir a mensagem do Evangelho. Que oramos assim, ó Pai, no nome do Senhor Jesus e para a glória dele, hoje e sempre. Amém. Irmãos e irmãs, é sempre um privilégio vir a esta igreja e poder comunicar uma palavra aos irmãos e irmãs. Quando eu cheguei aqui, olhei o boletim e vi especificamente a faixa etária da celebração do culto dessa noite. Eu fiquei me perguntando se eu fui convidado porque a pessoa achou que eu estava incluso nessa faixa etária, né? Porque eu olhei de 65 a 90 anos, então se foi por isso, é raro feio, né? Deveriam ter convidado o Petrônio. Mas é um privilégio nós estarmos juntos. Eu queria que baixasse o microfone um pouquinho, está dando um retorno. Eu gostaria de celebrar a vida junto com esses irmãos e irmãs. E enquanto o irmão chamava aqui e as fotos eram apresentadas da vida dessas pessoas, eu fiquei me perguntando como cada uma dessas pessoas se fez. O que aconteceu na travessia dessas pessoas, como elas navegaram todos esses anos e como chegaram até aqui. E aí a faixa etária estava bem definida, de 65 a 90 anos, então a esmagadora maioria não está nesse grupo. Mas uma pergunta se impõe nesta noite: quantos anos você tem? Essa semana eu fiz essa pergunta a um paciente no consultório e ele errou feio. E eu tenho certeza que vocês também vão errar feio nesta noite. Então eu queria que todos respondessem audível: quantos anos você tem? Quantos? Todos erraram. Todos erraram. Por uma questão muito simples. Essa data a qual você se refere são os anos que você já viveu. E esses anos você não tem mais.
Você não tem mais. Quem disse que você tem 50 anos? Tomara, mas não podemos ter essa certeza. Os anos que já vivemos foram para conta da nossa história e da nossa experiência de vida. Quantos anos nós temos? Não sabemos. E aí vem outra pergunta: o que é a vida? O que é a vida? Essa é uma das perguntas mais difíceis de ser respondida. É como a energia elétrica, é muito mais fácil usufruir do que definir. Mas aí eu quero te convidar a um texto bíblico que nos fala do começo da vida humana, Gênesis capítulo 2. Quando eu cheguei à igreja em 78, era muito comum os pregadores falarem: vamos abrir a palavra do Senhor. E hoje, com o mundo da tecnologia, a gente não ouve mais aquele barulho comum de quem está abrindo a Bíblia, porque hoje a gente liga o celular. Meu primeiro choque cultural dentro dessa realidade, eu estava pregando numa igreja, e aí o ministro de música foi ler um texto bíblico, e aí ele ligou o celular e leu o texto bíblico. Quando eu olhei para aquilo, eu falei: não, isso não é Bíblia. Isso não é leitura bíblica. A leitura bíblica tem um barulho antes, e depois a gente encontra o texto, e esse texto às vezes já tem algumas marcas de leituras antigas, de pregadores antigos que já falaram nesse texto. É um texto que tem uma história da sua relação com ele. Hoje a gente liga o celular, e aí, no meu caso aqui, não tem marca nenhuma, só tem o texto. Mas é o texto de Gênesis, capítulo 2, versículo 7. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Deixa o seu texto aberto nesse texto, o seu celular vai apagar daqui a pouco, infelizmente, mas deixa esse texto aberto. Vamos orar novamente? Pai querido, muito obrigado, porque pela tua soberana vontade e pela graça do Senhor, tu criaste a humanidade. E nesta noite, onde estamos celebrando a vida, nós nos curvamos aos teus pés em reconhecimento de que a vida veio do Senhor, que a vida é tua, mas o Senhor concedeu a cada um de nós para que fôssemos administradores da beleza que habita o nosso coração. E nesta noite nós adoramos o teu nome, ao tempo em que sentamos aos teus pés, na esperança de que o Senhor, enquanto eu falo a todos, o Senhor possa falar a individualidade. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu gosto profundamente da explicação bíblica sobre o começo da vida humana. A ciência tem uma série de explicações e eu optei em nortear a minha existência por aquilo que é a resposta bíblica sobre o brotar da vida, o nascedouro da existência e por que eu e você somos ser vivente. Por que a vida pulsa em nós e por que a existência pode ser bonita. Como dizia Gonzaguinha, a vida é bonita e é bonita. E nós precisamos aprender exatamente a celebrar a vida, mesmo não sabendo o que é a vida, mesmo não sabendo o mistério que envolve a existência humana, todas as realidades que desencadeiam a alma humana a partir da junção de duas células misteriosas que se encontraram, porque Deus assim o determinou, que a célula masculina se encontrasse com o óvulo feminino e ali brotasse a vida que chamamos de humanos. E dentro desse trajeto, entre esse encontro de duas células até o túmulo, viajamos todos nós nesse mistério indefinido que é a vida. Mas a vida que não era uma decisão minha existir em mim, a vida que não era opção sua existir em você, foi entregue a mim e é entregue a você como administrador. Como bem disse o texto de capa do boletim dos irmãos, em que nós somos mordomos, administradores da vida que pulsa em nós como dádiva do Eterno. A dádiva é dele, a administração é nossa.
Por isso que Paulo, bem mais tarde, desta data de Gênesis, vem dizer que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus, porque a vida que não é nossa voltará para o seu real proprietário, e cada um de nós dará conta desta vida que pulsa hoje em nosso ser. Diante dessa realidade, eu quero convidá-lo a pensar sobre o mistério da vida e a dinâmica da existência que pulsa no coração de cada um de nós, como quem caminha para o encontro com o eterno na eternidade. Abrir a sua Bíblia em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 16. Desde 78, quando entrei na igreja, em março de 78, e fui batizado em 10 de setembro do mesmo ano, eu compreendi que a Bíblia é um livro especial, cheio de conselhos e que enriquece a alma humana. E eu aprendi, por exemplo, no Salmo 119, que os teus estatutos são os meus conselheiros. E hoje eu trago alguns conselhos para os irmãos, onde esse texto de Timóteo enriqueceu a minha vida e abençoou demais. E eu quero compartilhar com os irmãos, porque ao longo dessa minha travessia de 78 a 2018, em meio à igreja evangélica, eu não ouvi com muita fartura a explicação desse texto, especialmente um pedaço dele. Então, Timóteo, capítulo 4, versículo 16. Uma pessoa, por gentileza, leia. Obrigado. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Ao longo da história do cristianismo, nós não conseguimos produzir uma teologia do corpo. Produzimos excelentes tratados teológicos a respeito de doutrina, mas não conseguimos produzir um tratado teológico sobre o corpo, onde habita a vida, que é dádiva de Deus, criação de Deus e decisão soberana de vir existir em nós. Por isso, ao longo desses anos, eu ouvi muito pouco sobre o corpo e o cuidado do corpo, que hoje eu quero compartilhar com os irmãos, celebrando a vida entre 65 e 90, mas que para chegar a 65 até 90, eu e você temos que existir até lá. Então eu quero convidá-lo a pensar 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 16, tenha cuidado de ti mesmo e da doutrina. E essas duas coisas são tão importantes e tão fundamentais em nossa vida, que o texto diz que eu preciso continuar. Continua nesses deveres, continua nesse caminho, continua nessa pegada, porque fazendo isso, isso terá implicações. Qual é a implicação, ou quais são as implicações de eu cuidar de mim e cuidar do meu ensino, da minha doutrina? Qual o resultado disso? O que é que diz o texto? Está claro aí? Salvará a mim e aqueles que me ouvem. De que é que a Bíblia está falando que se eu cuidar de mim, eu vou salvar? A que a Bíblia se refere quando ela diz que se eu responsavelmente cuidar de Eufrásio e cuidar de uma doutrina consistente, embasada no Senhor Jesus, isso vai resultar em salvação. Salvação para mim e salvação para aqueles que me ouvem. Veja que coisa interessante. Quando eu comecei a estudar esse texto e que essa compreensão entrou em minha alma, a doutrina já tinha feito um efeito de muitos anos em minha história, desde 78 que eu sou doutrinado, desde a famosa classe de catecúmeno. Esse nome não existe em nenhum outro lugar da terra, só na igreja. Classe de catecúmeno. Você já participou dessa classe? Não. Aqui não tem não, né? Não é da minha idade isso aí. Então, meu querido pastor Paulo Júnior era o professor dessa classe que funcionava na segunda-feira à noite, e todos os novos decididos participavam dessa classe, onde a gente ia compreender os rudimentos da fé. E então a doutrina veio muito cedo na minha vida e me fez um bem enorme na alma.
Mas não me chegou a primeira parte do texto de Paulo a Timóteo, quando ele diz: cuida de ti mesmo. É como se a grande preocupação fosse cuidar da doutrina e do conhecimento teológico e o resto não importasse. Nós não produzimos o cuidado do corpo porque nós aprendemos que o corpo é mau, que o corpo não tem importância, que o corpo não presta. Por não entendermos aquelas duas colunas de Paulo aos Gálatas, quando ele diz obras da carne e obras do Espírito. E nós pegamos a carne e colocamos como corpo. E aí nós menosprezamos o corpo. Mas me impressiona que esse crente que menospreza o corpo pede oração para Deus curar o corpo quando o corpo está doente. Então ele não cuida, mas pede para Deus cuidar. E aí eu vejo a incoerência que nós precisamos pensar, porque Deus nos cria com a capacidade de sermos mordomos de cada um de nós mesmos. Cuidar de você mesmo, cuidar de mim mesmo é de minha responsabilidade. Então o texto me diz: cuida de ti mesmo. E aí eu volto às perguntas. Você tem cuidado bem de você? Se você estivesse diante de você, olhando para o espelho, e você se perguntasse: eu estou cuidando bem dessa pessoa que eu estou vendo aqui? E aí eu quero abrir o leque com algumas outras perguntas para você. Porque nós pensamos que quando entramos no cristianismo, tudo em mim morre e o que importa agora é o espírito que vai para o céu. E eu percebo que na prática não é assim. Por isso eu quero abrir o leque para que você compreenda que cuidar de ti mesmo, quando Paulo recomendou a Timóteo, e Paulo já estava no final do seu ministério, quando escreve essas duas cartas a Timóteo, Paulo recomenda dizendo: Timóteo, cuide de você. E Timóteo era um garoto de 22, 23 anos, pastoreando a igreja em Éfeso, uma igreja imensa, de uma responsabilidade imensa, e Paulo estava focado em ajudar esse pastor em desenvolver o seu ministério, e ele ensina Timóteo dizendo: cuida de Timóteo. E aí eu quero trazer algumas áreas para você pensar que você precisa cuidar. Você tem cuidado do seu físico? Você tem cuidado do seu corpo? A casa em que você mora? Celebrar a vida é cuidar do corpo. Você sabia que sedentarismo é tão perverso ao corpo quanto cigarro? Você sabia que sedentarismo é tão mal quanto embriagar-se com álcool? Você sabia que sedentarismo faz tão mal ao corpo quanto cheirar cocaína? No entanto, nós condenamos a nicotina, condenamos o álcool, condenamos a cocaína, mas não condenamos o sedentarismo. Então hoje à noite eu quero condenar o sedentarismo, para que você entenda que cada um de nós é obra de Deus, e nós precisamos cuidar do nosso corpo como responsabilidade entregue por Deus a cada um de nós. Você precisa cuidar do seu corpo, e cuidar do seu corpo significa fazer exercício todos os dias. Não estou mandando você para a academia, estou mandando você a movimentar o seu corpo de alguma forma. E não vale contar passo, esse negócio de contar passo é furada. Você tem que fazer exercício todos os dias, pelo menos 30 minutos por dia, você aumentar o batimento cardíaco, fazer alguma coisa, andar, caminhar, correr, nadar, bicicleta, academia, hidroginástica, qualquer coisa. Mas você precisa manter o seu corpo em movimento, porque nós somos feitos para o movimento, e cuidar de mim é cuidar do meu corpo. Você precisa fazer exercício. Você ganha peso se você não fizer exercício. E ganhando peso, você está propenso a um monte de adoecimento que depois você vai pedir para Deus curar. Quando se você fizesse exercício, você nem adoeceria. Se você cuidar do seu corpo, muitas doenças que hoje acometem a nossa vida não chegarão antes do prazo.
Elas vão chegar de 99, 102, 103. Você não precisa, por exemplo, produzir o diabetes tipo 2. Você não precisa produzir, porque o diabetes tipo 2 é resultado de alimentação errada e sedentarismo. Então, se você está acima do peso, você precisa baixar esse peso urgente em nome de Jesus. Tem 1 ano e pouco que eu fui a uma nutricionista e depois que ela me mediu, me pesou, me sentou à frente dela, fez a minha ficha e escreveu em cima obeso. Eu falei, não, doutora, obeso não, essa palavra é muito pesada. Ela riscou e botou sobrepeso. Eu falei, ficou melhor. E aí eu tomei vergonha. E a partir dessa data eu tomei a decisão de mudar. Tomar conta do meu corpo. Porque eu estava displicente, eu fazia exercício, mas de forma displicente. E eu me alimentava de forma displicente. Então, em nome de Jesus, para você celebrar a vida que pulsa em seu peito, você precisa fazer exercício e você precisa se alimentar de forma correta. Gente, eu prego em tudo que é igreja e vou em todo tipo de celebração dos crentes. E em todo tipo de celebração dos crentes só tem comida errada. Quem é nutricionista, meu Deus, olha para o cardápio da festa dos crentes e diz, está tudo errado. E depois pedem para Deus curar o erro que entrou pela boca, meu irmão. Fecha a boca, infeliz, e você vai estar saudável. Por que você tem que tomar refrigerante? Me diz, pelo amor de Deus. Se refrigerante não é nada, não é bebida, não é suco, não é água, não é nada, é simplesmente lixo. Aí você diz, pastor, eu não consigo, está vendo, tão viciado em Coca-Cola quanto quem é viciado em cocaína, a mesma coisa. Vem cá à frente que eu vou te orar para Jesus te libertar da Coca-Cola. Vou te mandar para o centro de recuperação do meu amigo Joel, desafio jovem, para você se libertar do refrigerante, meu irmão. Se libertar da Coca-Cola com limão e gelo, ou infeliz. Aí eu lembro de um pastor, meu irmão, que estava pregando, a igreja dele ficava à beira-mar, e do púlpito ele via as barracas lá na feira, na praia. E aí, terminando o culto, 11h30, a igreja não era climatizada, ele suando em bica, com seu palitozinho, sua gravata, ele olha para a barraca lá e vê o cabra, meu irmão, tomando uma gelada, com peixinho assado. Ele olha aquilo e faz uma oração final, diz, Deus, tenha misericórdia daquele rapaz que está ali, à beira-mar, tomando aquela cerveja geladinha. E nós condenamos aqueles que fazem, e nós fazemos coisas muito parecidas com aquelas que nós condenamos e que fazem o mesmo prejuízo ou pior ao corpo. Por isso eu quero desafiá-la. Eu estou falando desafiá-la porque a maioria das casas aqui, as mulheres são responsáveis pelo cardápio. É você que paga. Não, nem sempre você é que paga, é o marido que às vezes paga, mas você que vai ao supermercado fazer a feira, e aí você compra um monte de coisa que não faz bem para a saúde. Então começa a cortar a partir da próxima ida ao supermercado. Então deixa eu te dar uma definição muito simples de coisas boas para a vida. Aquilo que é alimento não precisa desempacotar. Alimento bom, você ou descasca ou lava. Só isso. Tudo que você precisa rasgar um pacote para comer o que está dentro, isso pode causar um prejuízo imenso à sua vida. Por isso, cuide de você. Exercício, alimentação correta. Você precisa se alimentar direito. Basta de empanturrar 3 vezes ao dia e sair batendo na barriga. Hoje eu comi. Hoje o rodízio valeu, mano. Eu paguei 30 conto, mas quebrei o restaurante. Aí eu lembro de um casal que sai de uma celebração, de um jantar de casais da igreja, e o marido sai com a cabeça para cima, assim.
para ir para o carro. Aí a mulher cutuca e disse: ô bem, anda direito, baixa a cabeça. Ele disse: se baixar, derrama. Estava lotado, meu irmão. E nós precisamos ter cuidado com isso, porque essa lotação prejudica, meu irmão. Vai caindo por cima do cinto. É alguém que está perdendo a barriga, está caindo no joelho e nas coxas. Então nós precisamos cuidar de nós, porque Deus nos deu capacidade para fazer isso, gente. Exercício, alimentação correta, beber pelo menos 1,5 litro de água por dia, como obrigação, como remédio. Beber água. E a gente não bebe água. Eu nem vou pedir para levantar a mão quantos de vocês bebem mais de 1 litro d'água por dia, porque a gente esquece, não bebe, não tem o hábito, e depois vem a conta com o sofrimento do corpo, porque está tudo sem molhar, meu irmão. Então você precisa cuidar de você. Exercício, alimentação, água. Quer ver outra coisa terrível que eu encontro muito no consultório? Não dormir, gente. Nós somos uma geração que não dorme. Eu me impressiono, às vezes saio do consultório tarde e os barzinhos estão fervendo, como se no outro dia fosse feriado. E no outro dia o cara tem que acordar às 5h30, 6 horas da manhã para ir trabalhar. E aí eu vejo pacientes meus, por exemplo, adolescentes que chegam e se jogam no sofá mortos. E você que é professor, professora, sabe disso todo dia de manhã. O menino chega às 7 horas da manhã e se joga em cima da carteira. E você, como professor, tem que fazer um exercício mágico para acordar esse adolescente que está morto aos 14 anos à sua frente ali jogado. Sabe por quê? Ele ficou no celular até 2h30, 3 horas da manhã. Somos uma geração que não dorme. E por não dormir, nós prejudicamos o nosso corpo profundamente. O nível de estresse vai lá para cima, porque o nosso corpo não recupera na noite. Dormir é importante, pelo amor de Deus, durma. Agora não, depois. Durma, você precisa dormir. Você precisa dormir pelo menos 7, 8 horas por noite. E a gente não dorme, aí se estressa, aí vem buscar ajuda da psicologia achando que o consultório vai resolver o seu problema de sono. Você precisa dormir, porque acha que um comprimidozinho vai lhe manter acordado. Bobagem, você precisa dormir, e só dormir sararia você. Dormir faz bem, então durma, meu irmão, durma na paz do Senhor. Aí você acorda cansado, aí você evita tanta angústia, tanto estresse, queda de cabelo, sofrimento, dores pelo corpo. Se você cuidar de você, você vai pagar um preço muito alto se você viver como se você não fosse responsável por você. Então você precisa dormir. Outro item fundamental: você precisa aprender a pensar, e pensar certo. A esmagadora maioria de nós pensa errado. Por isso eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 4, 23. E eu queria a leitura na linguagem de hoje. Provérbios 4, 23, na linguagem de hoje. Porque a linguagem convencional todos já sabemos. E é uma poesia bonita, mas a gente não entende quase nada. A linguagem da edição revista e ampliada ou atualizada diz o seguinte: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Eu escutava isso, lia isso e não entendia nada. Apenas era uma poesia bonita. Quando eu li na linguagem de hoje, aí eu entendi o texto. Quem tem aí na linguagem de hoje? Guarda com toda a diligência o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Isso não é linguagem de hoje. Não. Eu creio. Não é. Vá. Tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Ai, até que enfim tinha um Petrônio na igreja.
Quando um Petrônio veio cantar no grupo, eu chamei o outro. Ele disse: vou não, porque eu tenho vergonha. No grupo dos 70 aqui na frente. Veja o que diz o texto. Tenha cuidado com o que você pensar, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Preste atenção nisso, porque isso é fundamental. Eu tenho encontrado no consultório muita gente pensando errado e por isso está doente. São doenças que eles mesmos produziram pelo pensamento errado, porque o que conduz a minha vida é o pensamento. E eu tenho dito o seguinte aos meus pacientes: duas coisas fundamentais vocês precisam entender. O cérebro é cheio de pecinhas. Leia sobre neurociência, leia sobre anatomia cerebral, e você vai ver que tem aqui trocentas peças, cada uma comandando um monte de coisa no corpo. Então o cérebro mantém o corpo. Por exemplo, você dorme e o coração continua batendo. Você sabe por quê? Você dorme e continua respirando. Você sabe por quê? Porque o cérebro comanda isso a partir da primeira camada do cérebro, chamada cérebro reptiliano. E essa parte comanda toda essa área que você não tem comando nenhum. Então, o cérebro mantém o corpo. E o pensamento, preste atenção no que eu vou lhe dizer, o pensamento conduz o corpo. Produz reações e sensações e emoções e vibrações imensas no corpo que me mobilizam, me fazem dormir, acordar, me faz ir para a vida, me faz sonhar, me faz pensar, me faz decidir a existência, tocar a vida em frente, ou seja, ser triste, ser alegre, produz ansiedade, produz pânico, produz depressão, produz fobia, tudo isso no pensamento. Por que uma pessoa entra no meu consultório sem pânico e não entra no elevador que pode ser do mesmo tamanho, porque está escrito na frente elevador? Pensamento, meu irmão. Não tem uma doença que ao entrar no elevador ela aparece. É pensamento. Por que ao entrar no avião eu tenho pânico, mas eu entro no ônibus e não tenho pânico? Onde é que está a doença? A doença está no pensamento. E para essa doença não tem remédio químico. O cara vai para São Paulo, ele tem pânico de avião, no aeroporto do Recife, ele coloca um Rivotril sublingual. E ele viaja. Passa a semana resolvendo os negócios da empresa. Mas quando vai para o Galeão voltar para o Recife, sabe o que ele faz? Outro Rivotril sublingual. E ele viaja. E assim ele vai de Rivotril em Rivotril, com o laboratório faturando, e Rivotril é campeão de venda todo mês. Porque a gente pensa errado e precisa do Rivotril para anestesiar o corpo naquela hora do enfrentamento. Mas a anestesia passa e eu preciso de outro Rivotril na próxima etapa de enfrentamento da minha vida. Mas se você trabalhar seus pensamentos, você não vai continuar precisando do Rivotril. Entende isso, criança? Mas você precisa aprender a pensar certo, porque nós pensamos errado. O que é ansiedade? E todos nós ou sofremos de vez em quando, ou sofremos de vez e sempre a ansiedade. Mas todos os animais sofrem de ansiedade. Só que os animais inferiores só sofrem de ansiedade no momento da crise. Um cão de guarda, por exemplo, se você chutar a garagem que ele está vigiando ali dentro, na hora, pupila dilata, coração dispara, adrenalina 1000, ele parte para o portão. Se você pular dentro, vai ser com vocês dois agora. Ok? Mas o que acontece? O ladrão não aparece, apenas fez barulho do lado de fora, ele volta a dormir, e no outro dia, no mesmo horário que o cara chutou o portão, ele está dormindo. Ele não tem a capacidade de olhar o relógio e dizer 8 horas, o cara vai chutar o portão daqui a pouco, eu já vou para lá esperar aquele filho da mãe. Ele não faz isso, mas sabe o que você faz? Se o avião balançou muito com você, e você recebe agora uma passagem de avião, você diz: vou nada. Tem 10 anos que eu passei por uma turbulência do inferno, eu nunca mais entro nesse negócio. Então nós temos o estresse pós-traumático e produzimos o pânico.
Isso é pensamento, gente. A ansiedade é pensamento. Você pode entrar na tomografia e não vai encontrar um órgão que está doente e que produz a ansiedade como consequência. A ansiedade é resultado do pensamento. Então você precisa corrigir o pensamento e você sara da ansiedade. Então tenha cuidado com o que você pensa, seja gerente dos seus pensamentos. Deus lhe criou capaz de conduzir seus pensamentos e celebrar a vida em toda a sua pujança a partir dos pensamentos. E se você pensa certo, você já acorda bem. Outro dia um paciente me disse: doutor, eu acordei e estava triste. Eu falei: não foi. Você acordou, pensou e ficou triste. Ah, mas eu não percebi o pensamento, porque já está automático. Você já acorda e pensa no infeliz negócio, numa velocidade absurda, que é aquele último dígito da Fórmula 1, que você não consegue enxergar passando, só vê quando para. Nós pensamos numa velocidade monstruosa. Então, se você acorda de manhã e a sua agenda está cheia, você já pensa: esse dia vai ser uma desgraça, né? Vou me encontrar com aquele cliente chato, tem tanta coisa para fazer, estou com um projeto atrasado para entregar na empresa, hoje tem aquela palestra difícil, hoje é daquele jeito, meu Deus, pronto. Produz uma angústia imensa e o cérebro não quer que você saia da cama, porque você vai sair com um matador. Mas se você acorda, você tem toda essa agenda complicada, mas você diz: este é o dia que o Senhor fez. Eu vou me alegrar e eu vou me regozijar nele, porque Deus está comigo e eu tenho competência para enfrentar a agenda de hoje. Acabou, irmão. Acabou. Não tem ansiedade, não produz pânico, toma café em paz, vai para o trânsito do Recife, é difícil, mas você fica em paz, e aí você chega ao seu destino e realiza o seu projeto, porque você aprendeu a pensar certo. Então pensa numa coisa aqui: tenha cuidado com o que você pensa. Pensar certo significa o seguinte, presta atenção. Significa que você precisa entender o nosso ponto de partida hoje. A vida que existe em mim veio de Deus, é presente de Deus, é dádiva de Deus, e Deus a criou com muita capacidade. Eu tenho dito sempre o seguinte: todos nós somos um oceano imenso, e nós nos percebemos como lagoas e barragens e piscinas. Não enxergamos o tamanho que somos, não enxergamos a grandeza que pulsa em nosso peito, não enxergamos o que significa pensar, o que significa inovar, o que significa celebrar a vida e perceber a existência em toda a sua beleza, o que significa construir prédios, construir automóveis, construir aviões, construir barragens, dessalinizar a água, potencializar a vida, construir coisas extraordinárias que homens e mulheres têm inventado na história, por conta do pensamento. Você e eu acompanhamos a política que encerrou hoje, pelo menos a eleição, e essa eleição foi diferente de todas as demais eleições por conta de um detalhe: a invenção da tecnologia, especialmente de um aplicativo que o menino criou na garagem. Um menino cria o WhatsApp e o mundo muda. A telefonia tomou um prejuízo que você não imagina o tamanho, porque não se fala mais ao telefone, passa um zap, entende? E o mundo muda, velho. Então é a competência humana, a inteligência humana em criar coisas que facilitam a vida e mal utilizadas prejudicam profundamente a vida. Hoje o WhatsApp já é problema de consultório, os casais não se falam mais, as famílias não se falam mais. Você vai a restaurantes e perceba na sua próxima ida ao restaurante, me chamam, e aí eu vou te mostrar uma coisa muito interessante, é que você vai perceber que as pessoas estão ao telefone. A conversa hoje é intermediada por telefone, por vídeos, por textos. Olha o que eu recebi, aí todo mundo dá uma risada, aí o outro olha o que eu recebi, quase caiu, olha o que eu recebi também. Entende? A gente quase não conversa mais olho no olho, quase não se fala mais, e a gente quase não tem tempo mais para a vida, porque a vida já é fora de casa.
E aí a gente está perdido, não sabendo cuidar de si. Então eu quero convidá-lo em nome de Jesus a cuidar da sua vida. Eu sempre tenho dito o seguinte: Deus não nos criou, e Gênesis 2 diz que Deus sopra a vida em nós, e Ele não me deu a capacidade de mudar o outro. Não está na Bíblia, não está em nenhuma ciência que o homem tem capacidade de mudar o outro ser humano. Você não tem, eu não tenho, ninguém nunca teve e ninguém nunca terá. Porque o ser humano é único e ele conduz a sua vida porque é dádiva de Deus, e ele vai dar conta desta vida a Deus sem responsabilizar ninguém. Você não vai poder chegar diante de Deus e dizer: eu fui como eu fui por causa de meu pai. Deus vai dizer: não. Seu pai lhe influenciou, mas a escolha foi sua. Você se tornou quem você se tornou por sua responsabilidade. Mas a beleza da vida que Deus nos deu é que essa competência que está em nós, pela graça de Deus, eu sou capaz de me reinventar. Eu, por exemplo, já me reinventei várias vezes. A lagarta faz isso uma vez só. Torna-se casulo, vira borboleta, reproduz e morre. O ser humano não. Ele é capaz de fazer casulo quantas vezes forem necessárias e fazer o seu voo de forma diferente. Então nós precisamos compreender essa dinâmica da vida. A vida que é celebrada, que é mistério, que é dádiva de Deus, que pulsa em nós, é de nossa responsabilidade, irmãos e irmãs. Cuide de você. Se alimente correto, durma bem, beba água, viva em paz, administre sua vida, cuide do seu sono, acorde de manhã e celebre a vida. Quando for dormir de noite, lembra do salmo que diz: em paz eu me deito e logo eu durmo. Não tem insônia, meu irmão. Você deita e dorme na paz do Senhor, porque você passa a administrar seus pensamentos, nortear a sua existência. Mas você diz: Eufrásio, eu não consigo. Consegue, todo ser humano consegue. Você precisa se enfrentar. E aqui eu trago uma frase do grande Sócrates. Sabe o que ele disse sobre mim e você? Ele disse: vencer a si mesmo é o maior dos desafios. Por isso você não consegue vencer e mudar o outro. Você só consegue mudar a si mesmo. E por isso você é desafiado hoje à noite a se enfrentar, a tomar conta de você, administrar o seu uso de internet, administrar o seu sono, administrar sua alimentação, administrar seu corpo bio. É de sua responsabilidade cuidar do seu corpo. Mas você precisa aprender a cuidar de si mesmo, entendendo que nas relações interpessoais nós podemos quebrar pessoas e ser quebrados por pessoas. Uma palavra pode quebrar uma pessoa. E uma palavra, se eu não tiver cuidado, tem a influência de trazer prejuízos para mim. Por isso você precisa aprender a se proteger. E eu tenho usado uma figura muito simples que foi da minha infância, que é a figura do fogão de lenha. Conhece o fogão de lenha? Vocês são da cidade, pessoal do gás. Houve uma promessa que o gás vai baratear a partir de janeiro. Mas olha, você precisa ter cuidado com você, do mesmo modo que as pessoas que trabalham e cozinham fogão de lenha fazem. Sabe por quê? A cozinha de lenha é especialmente poluída. E as cozinheiras não têm o que fazer com a poluição, mas sabe o que elas aprenderam a fazer? E é fantástico. Elas tampam a comida. Aí a cinza cai na tampa e não no arroz. E nós vivemos a vida destampados, abertos para tudo que é crítica, para tudo que é zombaria, para o famoso bullying. O bullying nada mais é do que uma vida destampada, e o que você diz de mim me ofende. Mas se eu estiver protegido, o que você diz de mim é apenas a sua opinião. Eu tenho outra opinião a respeito de mim, e você tem o direito de falar de mim o que você quiser. E eu aprendi isso a respeito de um professor fantástico, que abençoou a minha vida, porque ele também era da roça. Nasceu em Ilhéus, eu nasci em Jequié, bem pertinho um do outro. O professor
professor João Ferreira, meu professor de teologia, e ele disse o seguinte: gente, muitas coisas na vida são água nas costas de pato. E aí eu fui entender a figura, água nas costas de pato. E hoje eu crio pato no sítio, se você quiser, eu tenho um pato para vender. Então, pato é um negócio interessante. Ele tem aquela pena que você enxerga, mas debaixo daquela pena tem uma lã densa. Por isso ele entra no lago e não se molha. Ele toma chuva e não se molha. Então você precisa aprender que muita coisa na vida é água nas costas de pato. É só dar uma sacudidazinha e você está livre de tudo aquilo, a pele está seca, protegido, segue em frente. E nós fazemos, muitos de nós, como um caminhão de lixo. Gente, eu tenho presenciado pessoas aos prantos diante de mim no consultório, porque têm agido na vida como caminhões de lixo. Passam levando o pior das pessoas. Levam o pior das pessoas. E aí criam aquele chorume podre, que ficam dentro dela azedando a alma, e ela só tem podridão para aparecer na sua fala. Por isso eu quero desafiá-la a aprender a tampar a sua vida, para que aquilo que dizem de você não esmague você. E você possa celebrar a vida que é bonita e que Jesus no Sermão da Montanha nos encantou. É o texto mais lido e repetido na história dos homens, quando Jesus disse: olhai os lírios do campo, olhe para os passarinhos, olhe para a beleza da vida e olha como a vida é bonita, como a vida celebra, se encante com a beleza da vida. E alguns de nós estamos a ponto de destruir a própria vida, porque a vida é uma desgraça. Essa semana eu ouvi de um garoto, eu ouvi sobre um garoto, 14, 15 anos, que se suicidou. E hoje o suicídio está num índice altíssimo no mundo e no Brasil. Adolescentes se suicidam, desistindo da vida no começo da vida. Então nós precisamos aprender a beleza da existência, a beleza do existir, a beleza das pequenas coisas, a beleza de presenciar uma cachoeira, uma onda que se rompe, milhares de cristais, perceber um peixinho nadando, um passarinho cantando, perceber o privilégio de beber um copo d'água, perceber o privilégio de comer um ovo caipira. Que delícia, diferente desses ovos cheios de hormônio que vocês comem. Eu tenho ovo caipira para vender daqui uns dias para vocês. Galinha sem hormônio. Gente, celebrar a vida, comer um pé de alface sem agrotóxico, celebrar a existência, beber um copo d'água e dizer que delícia. Curtir a vida nas pequenas coisas. Cuide de você. Cuide de você mesmo, porque você fazendo isso, você vai se salvar. Você vai salvar de diabetes, você vai se salvar de pressão alta, você vai se salvar de transtornos imensos na mente, você vai se salvar de insônia, você vai se salvar de muita lágrima na sua vida, de muita angústia, de muita dor, se você aprender a administrar seus pensamentos. Tem uns 20 dias eu estava passando por uma grande angústia na minha vida, porque eu e Verônica, nós temos 2 filhas, uma casou há 2 anos, já estava fora de casa, e a mais nova foi para São Paulo trabalhar, e o ninho ficou vazio. A gente já tinha 3 cachorros já esperando essa data, e aí a filha foi embora, e eu fiquei aos pedaços, e eu estava chorando para valer, né? Aquele negócio de lágrimazinha, já viu o rio chorando? Aquele lençozinho pega assim. Não, eu estava chorando como pobre. Minha alma estava pobre, eu estava chorando e pingando no chão, né? Lágrimas. E aí, com uma palavra, a Verônica me salvou. Ela me lembrou que a nossa filha estava, ela é fisioterapeuta, fazendo um trabalho aqui, mas não encontrando o reconhecimento da competência dela. Ela estava angustiada aqui no Recife, e aí abraçou o projeto da Natura em São Paulo. E aí ela está começando lá,
Esses sinais é para eu parar ou para começar de novo? Porque às vezes dá um estalo e o volume é o teu. O negócio aqui energizou e não tenho mais 30 minutos aqui no negócio. Então segura aí que eu estou em frente desse negócio. Bom, agora ainda vai dar 8 horas. Daqui para as 10 ainda tem 2 horas. Então segura aí. Sempre que eu falo isso, eu lembro de um pastor, pregador conferencista, chegou e perguntou para ele: pastor, até que horas eu posso pregar domingo à noite? E o pastor disse: meu irmão, você fique à vontade. Já me disseram isso tantas vezes. Fique à vontade. Agora, a nossa igreja tem uma característica diferente. 9 horas sai um ônibus e todo mundo vai nele. Mas o irmão pode continuar pregando, sem problema. Então, eu não quero que isso ocorra aqui com vocês. Então, eu vou parar antes das 10 aqui com vocês. Mas vejam, eu estava em prantos nessa angústia. E aí Verônica chega para mim com uma palavra. Ela diz: lembra que quando Gabriela estava aqui com a gente, ela que estava chorando? Aí acabou. A ficha caiu. Eu disse: eu não posso ser egoísta, querendo que ela fique chorando e eu fique sorrindo porque ela está com a gente. E aí eu me lembrei de pessoas em que eu já visitei com o filho carcomido por uma doença grave, e o pai ou a mãe me dizer com verdade na alma, com lágrimas nos olhos: eu queria essa doença para mim, eu queria minha filha sã. Eu não posso querer o riso nos meus lábios e a lágrima no olho da minha filha. Então o pensamento certo reorganizou todo o meu mundo, e desse dia em diante não chorei mais. Estou administrando a saudade e a ausência, e sou gente, mas aprendi a pensar certo, porque eu já ensinava isso, mas Verônica me trouxe a realidade, e aí eu aterrissei. Então nós precisamos pensar certo. Isso te livra de muitas angústias e lágrimas, muitas dores na alma, muitas noites insones. Se você pensar certo, você vai celebrar a vida com 65, com 70, com 80, com 90. Você não vai estar se carcomendo pelo que passou, porque o que passou já passou. Se aos 30 anos você tomou uma decisão errada, já foi tomada, meu irmão. Acabou-se. Agora você tem 70 e está sofrendo por a decisão de 30. 40 anos de culpa. Para com isso, meu irmão. Você não vai mudar nada. A decisão já foi tomada. Consequências já aconteceram. Você precisa agora aceitar que aconteceu. Acabou. Gente, quando nós pensamos certo, nós saramos. E aí nós aprendemos a celebrar a vida, o prazer de vir à igreja, o prazer de abraçar o irmão, o prazer de olhar para a vida e dizer: que maravilha, estou vivo. Não tem prazer maior do que você acordar vivo. Outro dia eu vi um vídeo de um vereador de Caruaru que fez uma homenagem na reunião da Câmara, dizendo: meu vizinho fulano de tal estava vivo essa semana, quando acordou estava morto. Deve ser terrível você acordar morto, acordar, querer levantar e não conseguir mais. Mas você acordou hoje e você estava vivo. Por isso, viva. Eu li um livro do meu amigo Avaniel, poeta maior, meu amigo querido do peito. E nos últimos livros que ele escreveu, ele fez uma poesia, meu irmão, e teve coragem de botar numa página inteira do livro uma frase. Eu falei: ser poeta é muito bom, escreve uma frase, vira a página, já escreve outra coisa. Ele botou uma frasezinha: se vivo, ponto, viva, exclamação. Veja que coisa, se vivo, viva. E eu disse: pronto, pagou o livro. Pagou o livro, só essa frase aqui. Quantos de nós estamos vivos e não vivemos? São mortos vivos. Só estão esperando a data para cair, porque já morreram. Esse ano vocês orem por mim, porque eu e Verônica vamos correr a São Silvestre. Estamos aí na luta. Mas a São Silvestre é muito fácil correr, porque você leva uns 15 minutos andando, porque se você morrer, você leva uns 15 minutos para cair, porque a multidão vai te levando. Então eu estou tranquilo, eu não preciso correr 15 quilômetros, porque eu vou correr uns 10, 5 quilômetros vão para a conta da multidão me levando.
Então a vida, meu irmão, é um negócio impressionante, é presente de Deus, é dádiva de Deus. Celebre a existência, celebre o prazer de estar aqui agora à noite, celebre o prazer de estar vivo. E eu falo, e os problemas que eu tenho? Ah, bonitinho, só você. Então eu quero ouvir os seus problemas, porque todos temos problemas. Vai. Olha o trem de novo, isso aqui é mais 30 minutos, né? Todos temos problemas, meu irmão. Lugares diferentes, situações diferentes, mas problemas todos temos. Você sai de um negócio, vem outro. Eu li um texto de um médico antigo que ele dizia o seguinte: normal, saudável, é o paciente que não foi devidamente examinado. Entendeu? Porque se examinar você direitinho, vai encontrar pelo menos, vou falar uma coisa nojenta, pelo menos uma lombriga vai encontrar em você. Vai encontrar um trem aí. Então todos temos problemas. Mas se você focar a vida em problemas, você morre. Quantos problemas já tivemos e eles morreram? Amém? Amém. Gente, eu já tive tantos problemas na vida e morreram todos. Eu tive um grande problema na minha vida, eu já contei aqui 10 vezes que já preguei aqui na igreja, quando minha mãe mata um rapaz que nós criávamos com 3 tiros e depois ela se suicida com um tiro no pescoço. Eu quase me suicidei em 84, mas sobrevivi, escapei. E aí eu lembro do que o salmista escreveu, dizendo: o laço foi desarmado e eu escapei. Então já passei por muitos problemas, os problemas que morreram, e hoje eu estou vivendo e gostando. Estou pronto para mais 60. Vou chegar a 60 daqui uns 15 anos. Eita, daqui mais uns 15 anos eu chego a 60 e estou pronto para mais 60. Viver é bom demais, meu irmão. Então celebre a vida, se encante com o prazer de viver. Cuide de você, meu irmão. Cuide da sua própria vida. Deixe a vida do seu marido, deixe a vida da sua mulher, deixe a vida do seu filho, deixe a vida da sua sogra. Quando eu sentei ali, eu vi 2 loiras juntas, eu disse: aquela lá, a sogra. Ele disse: é. Deixa a vida da sogra, meu irmão. Vai viver a tua vida, meu irmão. Porque você só tem responsabilidade por essa vida. Ninguém vai dar conta da mulher, do marido, da sogra, do genro. Não esquece isso. Mas meu filho tem um problema e eu não consigo dormir. Meu irmão, o problema é do teu filho. Deixa eu te dar uma notícia. Pai e mãe têm prazo de validade. Talvez seja uma notícia boa e talvez seja uma notícia ruim, depende da sua perspectiva. Mas você não é pai para sempre. Quem disse que aquele ali é teu pai? A função de pai já parou faz tempo. Não é mais pai. Para a função de pai entra o pagador de conta, o motorista, o administrador, que faz a feira, todo esse negócio. Mas pai, parou, meu irmão. E sabe quando começa a parar? Quando você vai com a sua filha a uma loja, uma sapataria, você escolhe um sapato e diz: mãe, que mico, sapato feio esse. Você compra uma roupa para ela e diz: não vou vestir isso não, isso é muito feio, que coisa horrível. Pronto, está vencendo o prazo de validade da mãe. Ela está construindo a sua independência, sabendo fazer escolha e vai fazer seu voo. E aí você tem que pagar a conta, administrar, orar com ela, abençoar a vida dela, mas ela já está indo embora, meu irmão. Deixe embora. Venceu o prazo de validade. Aí eu recebo no consultório pessoas com 40 anos querendo ser pai de alguém que não precisa mais de pai, meu irmão. O menino já cresceu, meu irmão. Já está indo embora, já está vivendo a vida dele, e a mãe está sofrendo porque o menino está com a unha encravada. Meu Deus, a unha do meu filho. Meu irmão, ele vai se virar com esse negócio, ele vai no médico, arranca a unha, chuta uma pedra, faz qualquer coisa, mas esse menino vai resolver o problema dele. Deita e dorme, feliz.
Porque tu fica tenso, pensando errado, sofrendo, e ele continua com a unha encravada. Celebra a tua vida, glorifica a Deus na tua vida. E aí Jesus diz o seguinte: as pessoas verão as vossas boas obras e glorificarão o vosso Pai que está no céu. Elas vão ver a beleza da tua vida, vão ver o seu jardim florido, vão ver a grama da tua existência, as flores da tua alma, o perfume da tua existência, e elas vão dizer: que vida bonita, o que é que aconteceu para ser bonita assim? É aí que vão glorificar a Jesus. Mas a gente está sofrendo, ansioso, quando não tem problema em casa, arranja do vizinho. Tem gente que eu sempre encontro com problema. Quando não é nele, é de alguém da família. Quando não é da família, é de alguém distante. Mas ele tem sempre o hábito de sofrer por alguém. Para disso, pensa certo, celebra a vida, passa a semear sempre. Semeia e semeia com fartura, meu irmão. A Bíblia diz: quem semeia muito, colhe muito. Quem semeia pouco é pirangueiro, não vai colher mais nada. Celebra muito, abrace com fartura, beije com fartura, celebre a vida com fartura, meu irmão. Prazer de viver, meu irmão, celebre a existência, para você não se tornar um velho chato. Ou coisa ruim é ser velho chato. E eu conheço velho chato. Saiba de uma coisa, eu aprendi uma definição de avô que para mim é extraordinária. Acho que eu até já falei aqui. Avô é um burro bravo que o filho amansou para o neto montar. É assim, não é, Pedro? Pronto, bicho, acabou. O negócio de você dizer para o neto como o neto deve ser, isso é tarefa de pai e mãe, meu irmão. Você é para fazer cavalinho, é para rolar no chão, é para brincar com ele, é para fazer, dar sorvete antes do almoço, dar doce antes do almoço. Isso é função de avô, meu. Um amigo meu me mostrou isso de forma muito prática. Primeira netinha dele chegou em casa andando, descobrindo a vida, sapeca, aí descobriu gelada. Ela apertava, caía a água, ela ria. Aí a mãe foi lá: está gastando água, que coisa, não pode. Aí o avô pegou, sentou debaixo do gelado, botou ela no colo e levava o dedinho dela. Ela ria, se molhou toda. Aí o avô agora me entregou para a mãe: bom, enxuga, troca de roupa. Entende? Gente, casa de avô é terra sem lei. Casa de avô é lugar de brincar. Quando o neto for chegar, tira centro, tira aquele monte de coisa, tapete, garrafa em cima do centro, vidro para tudo que é lado. Meu irmão, acaba com esse negócio. Abre uma casa para filho correr. Neto tem que correr dentro de casa, celebrar a vida. Vovô. Entende? Neto tem que chorar para não ir embora da casa do vovô. Porque vai para a casa do pai, lá é cheio de lei. Não pode. Na casa do vovô pode tudo. Eu estou dizendo isso, eu não sou avô ainda. Mas minhas filhas já sabem. Se nascer algum pirraia, ele está perdido lá em casa. Ele está perdido lá em casa. Meu irmão, celebrar a vida, a beleza da existência, o prazer de ser criança. Não deixe a criança que estava em você morrer. Ressuscite esse pirraia em nome de Jesus. Se encante com a vida, com a beleza da vida, celebre a existência, semeie sempre com fartura na alma humana, um sorriso, um abraço, um carinho, uma palavra, uma oração, acolha as pessoas, abençoe as pessoas, celebre a vida. Nada deve ser motivo de você repelir. Eu volto à questão da política, gente, eu fiquei impressionado como famílias brigaram, amigos brigaram, uma confusão do inferno. Eu tive no consultório agora 2 situações de famílias quebradas, porque um era 13 e o outro é 17. Gente, e daí, cara? E daí? Celebre a vida, meu irmão.
Cada um tem direito de votar em quem quiser, meu irmão, inclusive de anular o voto, nem ir votar. Mas celebre a vida, não brigue por conta desses negócios. Celebre a existência, pense certo, se acolha, cuide de você. E fazendo isso, você vai se salvar de muita angústia, de muita amargura, de muita dor, de muita briga no seu casamento. Você sabia que muita briga no casamento é porque a gente não cuida da gente? Eu trabalho como terapeuta de casais e eu sei que é assim. Muitas brigas, às vezes eu lembro de situações no consultório, a consulta tem 45 minutos e os casais brigam 42, 41, 43 minutos. Eu boto a mão no queixo, aquela posição típica de psicólogo, boto a mão no queixo e fico assistindo a briga. E tem hora que eu digo, eu não vou deixar entrar no tapa, mas o resto aqui tudo vai. E eles brigam. Eu digo, gente, um tentando vencer o outro. Se desistissem disso, sararia a relação assim, fácil. Mas um está querendo convencer o outro de que o outro é errado. Aí você precisa mudar. E ela diz, mas você também. E aí ninguém muda mesmo. Aprenda a celebrar a vida. Aprenda a se apaixonar pela existência, porque a vida é dádiva, é um sopro. É um sopro. E saiba de uma coisa, eu tenho uma má notícia. Quando você for ao cemitério, eu não estou dizendo ainda levado ainda não. Eu recebi uma piada outro dia pelo WhatsApp que eu tenho que contar para você. Alguém disse o seguinte, quando você for ao cemitério, não bote no GPS, no Waze, porque ele vai chegar na porta do cemitério e dizer, você chegou ao seu destino. Não faça isso que não é tempo ainda. Mas quando eu vou ao cemitério, eu sempre lembro de uma frasezinha que sempre está lá. Aqui já fulano de tal ou fulano de tal. Aí tem uma data, um tracinho e outra data. Isso é filosófico, pense nesse negócio de hoje em diante. Quando você for a próxima ida ao cemitério, você pensa o seguinte, eu já estou no tracinho. Ok? A primeira data já aconteceu, o tracinho está acontecendo, aí vem a outra data. Aí vamos dizer o novo. Aí daqui uns dias vão dizer para você, sabe que frase? Aquele cara que pregou aqui no dia do Celebrando a Vida, lá com os idosos. Você disse, sim, rapaz, eu lembro, ele está vivo, vai pregar aqui de novo daqui a pouco. Você pensou que eu ia dizer o quê, meu irmão? Você não pensou, porque eu pensei que você pensou. Nós precisamos celebrar a vida, meu irmão. A vida pulsa, a vida é privilégio, a vida é dádiva. Celebre a vida, dê glória a Deus pela vida. Foi Ele que inventou a vida, Ele é autor da vida. Ninguém pode dar a vida, só Ele pode dar a vida, porque Ele é a vida. Ele é a vida, celebre a vida que pulsa em seu peito. E um dia você evapora da terra e você vai se encontrar com o Senhor da vida. E aí você viverá eternamente. Por isso que eu gosto dos textos bíblicos, que um diz, quando tudo aqui acabar, eu habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Então nós precisamos celebrar a vida, porque a vida vai acabar aqui e vai existir do outro lado que eu não sei como é. E também não estou com pressa para saber. Mas nós precisamos celebrar a existência. Então hoje à noite, se apaixone pela vida. Se apaixone pelo privilégio de estar aqui esta noite, de ir para casa hoje à noite, ter um canto, ter uma cama, ter um lençolzinho, ter um suco para tomar daqui a pouco, ter uma fruta. Vem que eu refrigerante não. Vem que eu poderia ir à sua casa comer essa fruta, tomar esse suco com você hoje. Mas olha, celebre a vida. E semeie esperança, semeie possibilidade para onde você for, porque a vida é bonita. É bonita, é o sopro do eterno que chegou até nós, vivificou o barro e surgiu essa beleza que é a humanidade. Se apaixone por você. Não fique reclamando porque seu cabelo é ondulado, queria que fosse lisa, você se mata na chapinha. Bobagem, meu irmão, se acolha.
O cabelo ficou branco. É a vida. É porque você viveu. Se tivesse morrido, o cabelo não tinha ficado branco, não. Outros pintam. Fazer o quê? Nada contra quem pinta. Só estou dizendo que a vida vivida traz cabelo branco. Eu prefiro o cabelo branco do que a queda do cabelo. Não é? Mas se você cair o cabelo, meu irmão, você poderia ter seguido um conselho. Por exemplo, escovar com escova. Você sabia que quem escova com a escova, o cabelo não cai? Isso é uma descoberta científica. Fica tudo na escova. Viver isso, meu irmão, você só tem que dar risada, não tem o que fazer mais com esse negócio, não. É interessante, a gente quer viver, mas não quer envelhecer. Não dá certo. Envelhece quem está vivo. Então eu quero envelhecer. E eu quero convidar você a envelhecer com beleza, uma alegria na alma, um paz no coração, um prazer de ter atravessado rios, tempestades, cachoeiras, jardins, pomares, gramas, belezas e tristezas. Viver é isso, ser gente é isso. Ninguém viaja do útero ao túmulo só com alegria e festa. Isso não é vida. Francisco Otaviano escreveu um poema belíssimo e ele intitulou Ilusões de Vida. E ele disse: quem passou pela vida em brancas nuvens e em plácido repouso adormeceu, quem não sentiu o frio da desgraça, quem passou pela vida e não sofreu, não foi homem, foi aspecto de homem, passou pela vida e não viveu. Viver é isso, meu irmão. De vez em quando tem uma notícia ruim, mas não é todo dia, não. Todo dia tem o privilégio de viver, mas de vez em quando o telefone toca e esmaga a tua vida. Mas é isso, aí você respira fundo, chora um bocado, se ergue e diz: viver é isso, ser gente é isso, e celebre a vida que pulsa no seu peito. Por isso hoje à noite, celebre a vida. De 65, de 70, de 90, de 15, de 20, de 50, de qualquer idade que você esteja, celebre. E vá de celebração em celebração, glorificando a Deus e dizendo: que privilégio estar vivo, que privilégio ser gente, que privilégio ter uma família, que privilégio ter uma história para poder contar para netos e bisnetos. Se acolha e cuide de você. 2 tios meus, um me evangelizou, 78, morando na casa dele, me ensinou o evangelho. E eu rendi minha vida a Cristo em março de 78. Tinha culto na casa dele todo dia, 6 horas da tarde, numa fazenda, tio Nicinho. E tio Nicinho mudou, cuidando da vida dele, e está vivo, com 98 anos, celebrou esse ano. Eu estive no acampamento na Bahia, no retiro de carnaval, tio Nicinho foi, com um monte de gente da família. Eu tive o privilégio de agradecer a tio Nicinho, porque há 40 anos ele me evangelizou. Eu morei na casa dele, ele me evangelizou, e aí eu caí na besteira de passar a palavra para Tinicinho. Pronto. Foi pregar o evangelho, foi contar a história, que eu não conheço ninguém tão evangelista quanto Tinicinho. Hoje ele não consegue mais andar na velocidade que ele andava, ele senta na porta da casa dele e fica entregando folhetos para as pessoas que passam. Aí o irmão dele, tio Moreno, professor de educação física, lutador de judô, professor de capoeira, parou a vida, parou de cuidar de si, as taxas lá para cima, foi ao médico, o médico disse: Moreno, ou você luta ou você morre. Ele disse: eu morro. Não quis parar de comer cozido, pirão, chambaril, mão de vaca, feijoada, todo esse negócio gostoso e bom. Morro, mas não mudo. Morreu. Uma angústia de alma. No dia da morte de Moreno, gritou muito dentro de casa, tendo um infarto, sofrendo profundamente, muitas dores. Eu não estou dizendo que se ele cuidasse dele, ele não teria morrido, mas possivelmente ainda estaria vivo. Eu quero convidar você a cuidar disso. Mude, não faça a decisão do meu tio Moreno.
Morro, mas não morro. Faça a decisão de que Nicinho mudou de vida e está vivo. Nicinho não tem neto, tem bisneto, tem tataraneto, tem filho tataraneto, tem filho tataraneto, tem tataraneto. É gente na família de Nicinho. E ele celebrando a vida com todo mundo. E há poucos dias eu recebi uma imagem de Nicinho que abençoou a minha vida, que você não imagina o tamanho. Eu sempre soube que Nicinho, e eu presenciei tantas vezes, um homem de oração. Aí o filho dele, de madrugada, acordou, a luz do quarto de Nicinho acesa. Quando ele olha e entra no quarto, Nicinho está de joelho, orando de madrugada. Aí ele tira uma foto e manda para o grupo da família. Nicinho em oração. E eu sei que ele ora por mim. Praticamente todos os dias, Nicinho ora por mim. E está vivo, 98 anos, celebrando a vida e gostando de viver. Aí ele foi ao médico, tem uns 3 anos que o médico disse isso para ele. Ele foi e disse: doutor, eu caminho assim 3 quilômetros e as pernas ficam doendo. Aí o médico olhou para ele e disse: tá bom, Nicinho, é assim mesmo. 96 anos, caminha 3 quilômetros e a perna fica doendo, meu irmão. Celebre a vida, bicho, e você vai passar do 100, dando glória a Deus e celebrando a existência. Amém, queridos? Que Deus abençoe a vida de todos esses queridos e queridas que vieram para frente de 65 a 90 e abençoe a vida de cada um de nós, que a gente chegue lá. Se você aprender a cuidar de você, cuidar da sua vida, você vai viver e gostar de viver. Amém? Pai querido, muito obrigado. Obrigado pela vida de cada um desses irmãos e irmãs, cada pessoa aqui, Senhor. Obrigado pelo privilégio desta noite. Que o Senhor compartilha com a gente a possibilidade de sermos responsáveis e cuidadosos com a gente mesmo, para a gente possa administrar a vida que é mistério, mas o Senhor doou para nós. E essa vida pulsa em nosso peito, até aquele dia, quando o Senhor nos convidará para a eternidade. Obrigado, Senhor, por cada um de nós aqui, pela travessia que já tivemos, pelos filhos, netos e bisnetos que alguns já geraram aqui. Obrigado por esse grupo que veio à frente e celebrou a vida. Bendito seja o Senhor por cada um deles e pela descendência deles que glorifica o teu nome. E obrigado por cada um de nós aqui. Obrigado pelo ministério desta igreja, pela sua liderança. Que a graça do Senhor continue abundante sobre este lugar, porque tu és o Deus de infinita graça. Obrigado pela vida que o Senhor soprou para nós. E obrigado pela vida que pulsa em nosso peito. E hoje à noite nós a celebramos e queremos continuar semeando vida, beleza e graça por onde a gente passar. Que assim seja, Deus, na vida de cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Eu queria deixar para você um texto final, que está nos Salmos. Leia todos os Salmos, que eu não sei onde está. E o texto diz o seguinte: que o homem que teme a Deus, que a mulher que teme a Deus, é aquela pessoa que passa pelo deserto e o transforma num manancial. Então eu quero convidar você a caminhar pelos desertos da vida, mas transformando num manancial pela sua semeadura e pela beleza da graça de Deus no seu coração. Que Deus te abençoe. Muito obrigado pelo privilégio de estar aqui hoje à noite. Obrigado ao meu colega Petrônio.